Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi. Aproveitando, se você curte o podcast, deixe uma review lá pra gente na Apple Podcasts. Se você não tem um iPhone para fazer isso, vai lá no Spotify, clica em seguir. E tem mais um anúncio para fazer, é que agora nós estamos oficialmente no YouTube. Oficialmente porque estamos também em vídeo. Então, se você quiser ir lá ver o rostinho da convidada, não sei, se você tiver a fim de ver pelo YouTube, é só me procurar lá no YouTube, Laura Perucchi, que recentemente eu comecei a publicar as versões em vídeo. Todos os podcasts estão no YouTube, mas a maioria em áudio, e de uns 3, 4 episódios para cá, eu comecei a publicar também em vídeo, então espero que vocês gostem. No episódio de hoje, eu recebo a Angela Gomes, que mora em Lisboa, Portugal, desde 2017. Ela é ouvinte do podcast. E a história dessa moça é cheia de perrengues e altos e baixos. Ela é do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Itaocara, com 20 mil habitantes. E ela disse para mim que de onde ela vem, as pessoas não costumam ter grandes sonhos. E ela cresceu ouvindo que sonhava demais, que vivia no fantástico mundo de Angela. Eu adorei essa referência, porque eu sempre fui também o fantástico mundo de Bob, né, de Laura. O sonho de morar fora sempre esteve na cabeça dela, mas ele só se tornou um plano quando ela tinha 17 anos e conheceu um canal sobre intercâmbio na Irlanda. E vejam bem, hoje ela tem 26 anos. Ela começou a sonhar com isso mais concretamente aos 17. As coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria, né? E para continuar contando essa história e explicar como que esse sonho foi da Irlanda para Portugal, é que a Angela está aqui hoje. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por participar do podcast. Obrigada, Laura. Muito obrigada. Primeiramente, eu estou muito feliz em poder estar aqui contando a minha história, tentando inspirar ou pelo menos divertir outras pessoas com os perrengues da vida imigrante em Portugal. Então, espero que seja incrível para a gente, para as pessoas que estão ouvindo também. Bom, mas me conta mais, né? Começando do começo desse rolê do intercâmbio. Conta um pouquinho desse sonho que tu tinha e por que que tu acabou jogando esse sonho para escanteio. Laura, eu sempre gostei de viajar. Sabe aquele tipo de criança, de adolescente que curte ir da cidade vizinha para outra cidade de ônibus? Eu já me realizava esse rolê. E aí, quando Nossa, eu sim, eu também adorava fazer isso. Quando eu ia com a minha mãe para a cidade vizinha de ônibus, era o acontecimento, era tão legal. Sim, chegava na segunda-feira na escola contando para a galera que eu viajei para Cantagalo, a 30 quilômetros de distância, era esse rolê. E quando eu tinha 17 anos, eu conheci alguns canais no YouTube que falavam sobre intercâmbio na Irlanda e meio que deu uma luz na minha cabeça, sabe? Eu percebi que talvez isso seria possível, que morar fora não era algo só para quem tinha grana ou só para quem morava em grandes cidades, mas que eu poderia tentar também. E aí comecei, eu virava à noite pesquisando, virava à noite assistindo vídeo, falava com todo mundo sobre isso, na época ainda na escola, e as pessoas sempre olhavam para mim com aquela cara de ah, tá. Você não vai chegar ali em Nova Friburgo, que foi onde eu fui estudar depois. Mas fazendo planos, sempre. Eu sou uma pessoa de muitos planos. Eu pesquisava, eu fazia as contas e cada vez que eu fazia a conta eu percebia que era muito distante ainda. Eu queria te perguntar uma coisa, de onde que tu acha que veio, ou se tu lembra a primeira vez que tu pensou nisso, de onde que veio a tua vontade, se teve alguma influência? Cara, quando eu era adolescente, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ir para retiros. Eu sou católica e ia muito para retiros em outras cidades. E eu achava muito incrível poder passar um final de semana fora, Uhum. poder viajar mesmo, nem que seja para muito pertinho. E comecei a conhecer pessoas que moravam em outros estados. E eu já achava aquilo muito incrível. Seguia também blogueiras que moravam em outros países, acompanhava, via essas meninas que usavam roupas da Zara, sabe? Compravam coisas na Primark, eu achava aquilo outro mundo, sabe? Teve uma época também que eu comecei a acompanhar conteúdo sobre nômades digitais. Enfim, eu comecei a consumir muito conteúdo sobre viagem, sobre morar fora, e aquilo começou a ser algo importante para mim, sabe? Começou a ser mais que um sonho, começou a ser uma meta. Eu só não sabia que eu ia conseguir realizar isso para algumas pessoas tão tarde, né? Eu fui morar fora com 22 anos, foram 5 anos depois, para uma menina que conhece muitas pessoas
que tem grana, de certa forma, que vai morar fora mais cedo, até mesmo para fazer intercâmbio, enfim, conhece da internet, né? Eu Uhum. achava que 22 anos era até meio que tarde, mas quando eu olho a minha realidade, quando eu olho as pessoas ao meu redor, na minha cidade, muita gente que me acompanha nas redes sociais também, eu penso que eu não tive sorte, mas eu tive muita coragem e eu fui muito abençoada em muitos momentos. Talvez eu tenha concretizado esse primeiro sonho, que era morar fora, até mesmo cedo para alguém como eu, digamos assim. Não, mas eu tenho certeza, porque eu fiquei aqui na minha cabeça com o 26 que tu tem hoje, mas tu saiu em 2017, eu não tinha feito a conta, né? Humanas, gente, perdoe. Sim. Com 22, nossa, é muito novinha, 22 anos. Com Sim. certeza, tem que ter muita coragem também. E é muito também de saber que foi com o nosso próprio dinheiro, sabe? O nosso próprio esforço, não desmerecendo quem, graças a Deus, tem uma família que pode ajudar, isso é incrível, eu quero que os meus filhos tenham essa realidade, mas é muito incrível saber que eu e meu esposo temos o que temos hoje. A gente chegou até aqui com uma ajuda, sim, de amigos, mas, enfim, muito mais em relação ao casamento, até mesmo psicológica, mas com a nossa grana, sabe? Com o nosso esforço. Uhum, Isso dá ainda mais orgulho e gás para sim. continuar a conquistar todos os sonhos e planos para dominar o mundo que a gente ainda tem, muitos e muitos. Voltando para a história do intercâmbio, tu falou que tinha sempre fazia muitos planos e tal, e calculava os valores e tal. E o que aconteceu disso tudo? Cara, a gente fazia as contas, eu estava sempre fazendo as contas sobre, e na época, 2017, a gente ia gastar em torno de 30 mil, eu e 30 mil meu esposo, para conseguir ir para a Irlanda, fazer um intercâmbio de 6 meses, que para continuar lá a gente teria que renovar o visto de estudante, depois de inglês, ou então fazer uma faculdade. Era muito dinheiro. E segundo, que quando a gente pensava a longo prazo, era algo que ia ser difícil sustentar, sabe? Não ia sanar as nossas necessidades, de certa forma, mas enfim, era o plano inicial. Em todas essas pesquisas, enfim, em todas essas pesquisas sobre a Irlanda, eu vi um vídeo de uma menina que estava morando na Irlanda, fazendo inglês, eu acompanhava super ela, e ela falou: Olha, meu visto venceu, não é viável mais para mim continuar na Irlanda, eu estou indo para Portugal. E Laura, foi assim, um start, sabe, na minha mente. Eu passei aquela madrugada pesquisando sobre Portugal. Cheguei na faculdade no dia seguinte e falei com o meu namorado, na época, que hoje é meu esposo, tem uma chance para a gente morar fora, Portugal. E ele, que nunca deu muita confiança, sabe? Quando eu falava da Irlanda, ele não dava confiança não porque não acreditava em mim, mas porque era algo muito distante. Isso já era distante para mim, era ainda mais distante para ele, falando do ambiente onde a gente foi criado, sabe? Uhum. E na hora ele topou. Ele perguntou: Ah, mas Portugal fala português, e tem isso também. Isso anima as pessoas de certa Sim, forma. depois chegaremos nessa parte para conversar mais. Mas uma coisa que eu também queria comentar, porque muitas pessoas querem morar fora, mas e isso não é uma crítica, mas elas têm aquela coisa tipo, não, eu quero morar, vou usar aqui meu exemplo, eu quero morar Sim. em Nova York, eu quero morar em Nova York. E às vezes, né, por várias questões, fica mais difícil, né? Então, no teu caso, tu flexibilizou, né? Tipo, tá, tu queria fazer intercâmbio na Irlanda, daqui a pouco tu mudou para Portugal. Então, acho que ter a cabeça aberta para outras possibilidades te abre vários caminhos, né? E outra coisa que eu acho que é importante falar, tu não tem nada de cidadania italiana, europeia, essas coisas, né? Não foi assim que tu foi para Não, Portugal, né? não mesmo. É descendência que é só de índio, real mesmo. Nenhuma descendência europeia, nada. Sobre isso de mudar os planos, eu sempre brinco que o sonho de grande parte dos brasileiros é americano. O meu sonho, desde os 17, era irlandês. Porque eu ainda tenho essa sensação gostosa quando eu penso na Irlanda, sabe? Tanto quando eu não fui nem passear lá. Eu tenho aquela sensação de que eu quero ir de malicuia, sabe? Só serve se for Sim. com as malas. O lance com a Irlanda e com essa mudança para Portugal foi muito que eu percebi que a meta tinha que ser a longo prazo, com as minhas possibilidades financeiras. Eu não podia pensar a curto prazo, sabe? Eu brinco sempre que o pobre tem que pensar a longo prazo para a vida fazer dar certo. A gente não tem margem, muita margem para erro, sabe? Então foi Uhum. nisso que eu pensei, em Portugal.
eu vou ter novas possibilidades a longo prazo para mim, para minha família. Eu abri a mente para novas possibilidades e percebi de fato que o mundo é mesmo muito maior que o meu quintal. Hoje, por mais que eu ainda tenha esse quentinho no coração sobre a Irlanda, eu sei que tem um mundo de possibilidades por aí, enfim. Tem muita coisa para fazer, muitas possibilidades no mundo. E Uhum. Portugal me dá as ferramentas para isso. É por isso que eu dou tanto valor para esse lugar, embora não seja um lugar perfeito, me dá as ferramentas para alcançar o que eu quero, que é, enfim, Sim. viver uma vida de possibilidades em muitos países ainda, quem sabe. Tu falou com ele sobre esse plano de Portugal e como que as coisas evoluíram dali. E já fala um pouquinho de como era a realidade de vocês no Brasil. Eu sou do interior, né? E com 18 anos eu fui morar em Nova Friburgo, que por um acaso era a cidade do meu esposo. Eu fui fazer faculdade lá. Eu morava sozinha, num apartamento no centro da cidade, e o meu esposo morava com os pais. Eu já trabalhava como publicitária, comecei a trabalhar como publicitária muito cedo, no início da faculdade. Mas assim, interior, você não ganha muito mais. Eu não ganhava muito mais que o salário mínimo. E o meu Uhum. esposo, namorado na época, ganhava o salário mínimo. Então, essa era a nossa realidade, tanto que a gente falava em casar só daqui a muitos anos. A gente brincava que a gente só ia casar quando nós dois juntos ganhássemos 4.000. Nunca aconteceu, a gente saiu do Brasil sem isso ter acontecido. Mas as nossas possibilidades de jovens, estudantes, que meu esposo ainda pagava a faculdade, eu ainda tinha a bolsa do ProUni, mas meu esposo pagava, as nossas possibilidades de, enfim, um casal que ralou muito para comprar a primeira moto, cada um, a gente pagou metade. Meu esposo foi trabalhar de garçom para isso, eu me matava no shopping nessa época para a gente comprar o primeiro meio de transporte para conseguir chegar na faculdade de forma mais confortável. Essa era a nossa realidade. Então, pensar na época nos 60.000 para a Irlanda era algo completamente fora de Fora. questão para a gente, muito fora. Como eu sei que é para muitos brasileiros, sabe? Cara, as pessoas falam muito isso. Você tem tanta sorte. E eu fico, mano, não tenho sorte. Muito pelo contrário. Quando a gente veio para Portugal, até rifa a gente vendeu. A gente assinou um atestado de pobreza para casar de graça no cartório, o que é direito de todas as pessoas que não ganham mais de X reais. Sabe? Fez muita coisa para conseguir chegar aqui. Não foi sorte, foi tudo. Menos sorte. Sim, e conta pra gente qual foi o plano de vocês para mudar para Portugal? O plano inicial era vir com visto, sabe? Não fazia sentido para a gente sair do Brasil como turista, vir para cá como turista e tentar se legalizar, como muita gente faz. A maioria dos meus amigos fizeram dessa forma. Não condeno isso, eu acho que cada um sabe o que consegue fazer, cada um sabe o que é melhor para sua família, mas a nossa questão desde o início era: vamos sair do Brasil como um visto. Eu estava terminando a faculdade na época, faltava 2 semestres, e o meu esposo estava terminando a administração. Eu amava publicidade e propaganda, não conseguia me ver em outro lugar. E ele fazia administração, mas não curtia mais, queria fazer educação Uhum. física. Então, esse foi o meu start ali. Eu pensei em todos os vistos mais comuns para cá, o de aposentado, ou de quem tem grana suficiente para viver com o dinheiro que vem do Brasil, o visto de empreendedor e o visto de estudante. Esses são os mais comuns. Então, eu Uhum. peguei ali naquela vontade dele de fazer educação física e foi esse o nosso plano. Eu não podia fazer um mestrado porque eu não tinha terminado a faculdade. Eu não podia fazer outra faculdade porque eu queria terminar a minha. Ele aplicou para a faculdade aqui em Leiria, foi a cidade que a gente veio, mora aqui em 2017. Ele aplicou com a nota do Enem, é uma universidade que aceita as notas do Enem de até 5 anos Olha, atrás. Então, foi isso. Ele aplicou, passou em primeiro lugar na época. Foi tipo. Eu lembro da gente contar para os nossos amigos, da gente falar, depois que saiu o resultado: olha, o príncipe passou na universidade em Portugal. Todo mundo já, como assim uma universidade em Portugal? E a gente, ele passou para a universidade em Portugal, mas não vai dar para ir. O estrangeiro paga o dobro do que o português ou o europeu paga nas universidades aqui. Então, a uhum. gente tinha 3.000 euros de faculdade para pagar, passagem para os dois e um casamento para fazer, porque, enfim, era contra o que a gente acreditava, vir morar juntos em outro país sem dizer sim no altar. Então, era isso. A gente falou isso para os nossos amigos, pensando que eles iam falar. Verdade, né? Não vai ter como. E de volta a gente recebeu, não, vai dar certo, o que precisar fazer a gente vai fazer. E conseguimos chegar assim, com visto de estudante,
com muitos perrengues pelo caminho para 2 jovens do interior e resolver o visto no consulado português no Rio de Janeiro, mas foi assim, chegamos em Portugal com visto de estudante, meu esposo com visto de estudante e me reagrupou nesse caso, que é como a gente chama aqui, Uhum. esse Sim. processo. Qual foi a relação expectativa-realidade de vocês quando vocês chegaram? Vamos jogar esse joguinho aí. Olha, para ser muito sincera, a gente veio com, eu não vou dizer com expectativas baixas, mas a gente pesquisou muito. E as pessoas falavam a real mesmo. Então, sinceramente, a gente não veio esperando um mar de rosas, não. Eu não vou dizer que a gente veio pronto para tudo que aconteceu, porque era impossível pensar que a gente ia passar pelo que a gente passou. Mas a gente veio, sabe, bem aberto para trabalhar muito, para passar assim por causa de xenofobia, de racismo, no meu caso, para ter trabalhos que a gente nunca imaginou ter. A gente não veio pronto para andar muito a pé, para ser burlado, Uhum. mas a gente veio pronto para muita coisa, assim. E aí, o que vocês fizeram quando vocês chegaram, assim? O que cada um foi fazer? Tu foi trabalhar? Porque depois de um tempo eu sei que ele teve que parar a faculdade. Meu esposo, assim que chegou aqui, ele veio antes de mim. Eu tive que esperar 45 dias no Brasil, processo para Hum. trazer nossa cachorrinha para cá. Então, eu tive que ficar e ele veio pela faculdade. Quando eu cheguei aqui, ele já estava trabalhando. Ele conseguiu o primeiro trabalho em menos de 30 dias. Ele foi trabalhar numa lava-jato. E, enfim, ele trabalhava o dia todo, estudava de manhã na época. Só que o que acontecia? Os colegas, era uma galera nova. Ele, na época, tinha 25 anos. E os colegas tinham 17, a galera só estudava. Então a galera marcava trabalho na hora que ele estava trabalhando, e além disso tinha a mensalidade da faculdade, a propina, como a gente chama aqui, a propina de 300 euros mensais. 300 euros na época que a gente veio para cá era mais da metade do nosso salário. Infelizmente, Laura, ele teve que largar a faculdade logo do início, não era o nosso plano, e chegou aqui, ele não pôde terminar pela falta da grana mesmo. Ele começou a trabalhar no Lava Jato com menos de 30 dias aqui, e eu consegui o meu primeiro trabalho na primeira semana. A gente alugou um quarto quando veio para cá, a gente já tinha um quarto alugado, e eu, quando cheguei, falei para Nossa Senhoria: olha, eu estou procurando trabalho, o que tiver, eu faço. Sendo honesto, eu estou fazendo. E ela falou: olha, eu estou precisando de alguém para limpar os apartamentos. Ela tinha vários apartamentos de estudantes, e ela falou: estou precisando de alguém, se você quiser, a vaga é sua. E aí eu topei de primeira. Nunca imaginei trabalhar com limpeza, não porque eu acho que seja errado, porque eu acho que seja feio, não é nada do tipo. Mas na minha realidade no Brasil, embora é uma realidade muito simples, para mim eu fui para o shopping, enquanto eu não podia ter um trabalho na minha área. Mas com limpeza eu nunca pensei em trabalhar. E foi Aham. excelente, assim, E foi a estar na primeira Europa. vez que tu saiu do Brasil? Sim, com certeza, com certeza. Na verdade, a gente tirou o passaporte para poder vir realmente. Tá, e me conta mais dos trabalhos que vocês fizeram. Porque tu fez um monte de trabalho. Tipo, hoje tu tá mais dentro da tua área de atuação. De lá pra cá, tu fez um monte de coisa, né? Tu trocou de emprego Sim, quantas vezes? Laura, oficialmente 16 vezes, oficialmente 16. Mas eu tive outros trabalhos, eu fui arrumar roupa em loja de shopping de madrugada, eu fui fazer figuração em comercial espanhol, eu trabalhei depois que eu saí, que eu saí desse trabalho de limpeza, eu fui trabalhar no restaurante e eu trabalhava lavando louça real, porque eu tinha vergonha de atender mesa, eu tinha vergonha de ficar no caixa, e não é vergonha por atender mesa e ficar no caixa, não. Era vergonha porque eu não entendia o português de Portugal. Eu tinha vergonha de ouvir, conversar com as pessoas. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar numa fábrica. E aí começou, eu digo que a minha longa carreira em fábricas. Trabalhei em fábrica de vidro, em fábrica de plástico. Aqui é muito comum, em Leiria, pelo menos, também, que é o centro de Portugal, mas no interior, as pessoas trabalharem em fábricas. E assim, trocava de trabalho toda vez que eu achava que eu poderia conseguir algo melhor, ou que alguém era estúpido comigo de uma forma que não dava para aceitar. Sobre essa questão dos trabalhos que tu fez, né? E eu não sei se tu pode até chegar e falar um pouco agora do que tu está fazendo hoje, de como foi essa transição, de como foi para ti trabalhar nessa parte braçal, né? De trabalhos que tu nem imaginava que tu ia fazer no Brasil,
não sei, rolou alguma coisa aí com a autoestima? Ou o que que te impedia de tentar algo na tua área? Porque tu, tipo assim, o teu status te permitia trabalhar, certo? Sim, Teu sim. status imigratório te permitia trabalhar. O que que te impediu de procurar um trabalho em publicidade? Tem uma coisa que você fala sempre e que eu peguei isso contigo, que é a síndrome de vira-lata que a gente tem, sabe? E eu sei que pode parecer cruel no primeiro momento, quando a gente ouve isso, mas é muito real. Eu pensava que eu não ia ser boa o suficiente, que eu não era muito nova, que como eu ia passar numa entrevista para a área, por mais que eu fazia várias entrevistas para várias coisas, fazer entrevista para a área de comunicação, eu tinha medo, eu podia jurar que eu não ia dar certo, sabe? E principalmente por não ter o diploma no início, porque eu vim para cá sem terminar a faculdade, depois em 2019 que eu fui terminar, fui para o Brasil, mas eu achava que não ia rolar, sabe? Eu achava que eu não, para pessoa muito corajosa e com autoestima muito alta que eu tenho, infelizmente nesse sentido pegou, sabe? Quando eu voltei do Brasil em 2019, que eu fui lá só para terminar a faculdade, eu cheguei aqui, eu mandei vários currículos, fiz 3 entrevistas ali na primeira semana e consegui um trabalho ali de primeira. Então, às vezes a gente duvida muito da nossa própria capacidade por estar fora. Por eles serem europeus, eles vão ser melhores que a gente. Quando não, o brasileiro, principalmente para essa área de comunicação, de marketing, publicidade, nós somos muito criativos. É claro que existem diferenças culturais, mas é possível, é muito possível. Eu tenho amigos aqui da área de tecnologia também, da área de logística, da área de música, que estão trabalhando na sua área. Então, é coragem mesmo. Uma coisa que, Sim, infelizmente, nesse sentido eu não tive no início, eu consegui, sabe? Não estar trabalhando na sim. minha área hoje é uma opção minha, mas no início não Então, era. sim, então o diploma meio que te deu, assim, uma força que tu achava que tu precisava para poder se candidatar. Sim, eu fui para o Brasil e tive que ficar lá 3 meses para fazer 11 matérias e o TCC. Eu voltei para cá me achando a dona da zorra toda, sabe? Super Aham. feliz e confiante. Antes disso, eu digo que não no sentido de que eu aceitei na forma negativa fazer outros trabalhos, mas que fizeram muito bem para mim também, sabe, Laura? Eu sempre digo que trabalhar no McDonald's, por exemplo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu Por aprendi quê? muito. Eu aprendi muito. Eu fui para lá, eu lembro que eu fui pensando, é só um part-time. E eu comecei a pensar, não, eu tô aqui há um ano, eu ainda não viajei, eu ainda não saí de Portugal, ainda não fiz as compras na Zara que eu queria fazer, como eu vi a Camila Coelho fazendo. Eu ainda não fiz o que eu queria. Mas com a grana, naquela época, só do meu trabalho do meu esposo, não dava. Até porque era o primeiro ano, a gente ainda estava se organizando. Como a gente veio para cá com pouca grana, a gente chegou aqui e para trabalhar, para organizar a vida mesmo. Então eu pensei, preciso de um part-time e fui para o McDonald's, pensando que ia ser só um part-time, pensando que ia ser horrível e foi muito incrível. Fiz grandes amigos, eu aprendi muito sobre trabalho em equipe, eu aprendi de fato na pele que todo trabalho é trabalho, mas eu sempre pensei, acho que no sentido de eu posso mais, mas eu poder Uhum. mais não quer dizer que eu não posso fazer esse tipo de trabalho, até porque esse tipo de trabalho não é menos. São apenas escolhas, Laura, apenas escolhas. Mas eu lembro que eu sempre saía de lá feliz da vida. Então é meio que isso. Aprendi muito do MEC em vários outros trabalhos que, infelizmente, as pessoas ainda julgam como subemprego, sabe? Sim, 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 sim. Isso é muito triste, porque tem que ter alguém lá fazendo esse trabalho, né? Se não tem ninguém. E os perrengues que vocês passaram com moradia? Porque foram umas coisas aí bem punk, né? De passar não sei quantos meses aí com uma boca só de fogão funcionando. A gente veio para cá com pouca grana, então a gente fez a escolha de vamos com pouco dinheiro, que era o que a gente podia fazer na época, o melhor que a gente podia fazer, mas vamos sair daqui com visto. Alugamos uma casa, depois de ter sofrido uma burla, alugamos uma casa que na época era 200 euros e tinham 3 quartos. A casa era enorme, mas a casa não tinha vidro duplo, a casa não tinha esquentador, ou seja, a gente passou 6 meses tomando banho gelado, isso no inverno, tá? A gente tinha um fogão que o senhorinho emprestou que só funcionava uma boca, só funcionava uma parte dele.
a gente dormia num colchão no chão e a gente não podia nem contar para os nossos pais, sabe? Por mais simples que a nossa família era, nunca faltou nada, Laura, não é? Nunca Uhum. faltou nada pra gente, sabe? Então, contar para os nossos pais que a gente estava tomando banho frio, comendo só macarrão e ovo, porque era o que dava para fazer, porque a boca que funcionava era placa, uma placa velha, assim, sabe? Então, contar isso para os nossos pais e eles não iam mandar a gente voltar, mas eles iam sofrer, sabe? A gente recebeu muitos amigos. Eu sou uma pessoa muito sociável e mesmo antes de vir para Portugal, eu já entrava em contato com muitas pessoas no Facebook. A galera conversava muito sobre em grupos de WhatsApp. E quando a gente chegou aqui, nós somos um dos primeiros a vir do nosso grupo de pessoas que a gente conversava. E alguns dos colegas começaram a falar: olha, eu tô indo para Portugal semana que vem, tô indo para Portugal mês que vem. E aí, gente, com 2 quartos vazios, dormindo no chão, sem água quente e um fogão com uma boca, a gente ainda falava: olha, você pode ficar aqui em casa, não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. Mas se você quiser companhia e, enfim, um lugar para ficar, a gente tem. Mas graças a Deus tivemos muita sorte, fizemos amigos incríveis, incríveis. Nossa casa estava sempre cheia de pessoas do bem que precisavam desse início um pouco mais confortável, não no sentido de conforto material, mas de conforto Uhum. de ter alguém, porque a gente já estava ali. Sim. A gente não tinha muita coisa, mas a gente sabia onde era o mercado mais barato, qual a melhor forma de transporte, a gente sabia Isso é o número muito do. importante. Sim, a gente sabia o número do gajo que vendia móvel usado, mais barato. Uhum. Então, nós éramos bons contatos, a gente não tinha nada. E aí, vocês passaram, tipo, todo esse perrengue, né, de passar frio, tomar banho frio, comer a mesma coisa, trabalhar, às vezes, em lugares que, tipo, todo trabalho é digno, obviamente, mas todo mundo também quer se realizar em alguma coisa, né? Enfim, vários fatores, né, que te tiram dessa tua zona de conforto e tal. Vocês nunca pensaram em desistir? Não, desistir nunca foi uma opção, Laura. Nunca foi uma opção, porque quando a gente pensa em estar aqui, a gente pensa numa vida melhor. E não é só uma vida melhor em Portugal, não, mas é uma vida melhor para o futuro, sabe? Em Portugal, depois que você mora aqui 5 anos legalmente, você tem direito à dupla cidadania portuguesa. E a gente pensa na dupla cidadania como liberdade. Não tá muito longe para vocês isso, né? Já tá Não, pertinho, né? falta só um pouquinho, falta 1 ano e meio. E é Aham. muito doido que quanto mais perto chega, mais feliz a gente fica. Porque nós Uhum. gostamos muito de Portugal, mas saber que a dupla cidadania vai nos dar a possibilidade de estudar em outros países, de morar em outros países, de ter outras experiências mesmo, sabe? Então, quando nós pensamos em estar aqui, todo o perrengue que acontecia, a gente pensava, é por um objetivo maior. Voltar para o Brasil agora não vai resolver nossos problemas. Não que Portugal resolveu os nossos problemas, mas Portugal nos dá perspectiva, sabe? E é essa Uhum. perspectiva que nos faz acordar todos os dias, pensar em tudo que a gente ainda vai fazer. Lógico, é viver uma vida confortável, psicologicamente sempre. Nós falamos sempre que é tão importante ser feliz todo dia. A gente é feliz todos os dias, Laura. Mesmo quando a gente estava dormindo no chão, mesmo quando a gente precisou mudar de casa porque precisava economizar e tal, e ficar na casa de amigos, mesmo nesses momentos, nós somos felizes todos os dias. E pensando também, Uhum. claro, no futuro melhor, dos filhos que vamos ter, para se um dia nossos pais precisarem da gente. Então, não, Sim. desistir nunca foi uma opção. Achei muito legal isso que tu falou de que é preciso ser feliz todo dia, porque às vezes a gente foca só a nossa felicidade numa condição que às vezes não vai acontecer na hora que a gente deseja, né? Então a gente tem que tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem, porque a vida ela vai passando, né? A gente goste ou não, a vida tá passando. Sim. Eh, Agora eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio de morar em Portugal, né, porque, né, existem tantas coisas a respeito da vida em Portugal, e eu acho que, as pessoas já ficam com essa ilusão de cara de que: "Ah, fala português, então, né", mas não deixa de ser outro país, outra cultura. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, o que que as pessoas o que que tu acha que as pessoas elas se
equivocam a respeito do que é de verdade morar em Portugal? Para o português, no geral, nós não falamos português. Para eles, nós falamos brasileiro. Então, já Brasileiro, começa já por ouvi aí. falar isso. Não, Assim, eles foram total. lá, colonizaram o Brasil, Pois deve é, ter... Nossa sim. Senhora! Nos deram o idioma e agora quer falar que a gente fala errado? Como assim? Mas é bem isso mesmo. Para eles, nós falamos brasileiros e as palavras são mesmo muito diferentes. Eu trabalho num call center hoje e às vezes eu não entendo o que os caras estão falando. Tipo, é difícil mesmo às vezes. Mesmo até hoje, dependendo do sotaque, assim como no Brasil também, é complicado. Eu fiquei bem... como é que eu vou dizer? Surpresa quando tu falou, tipo, eu não queria trabalhar de servindo mesa ou de caixa por não entender. E isso a gente escuta, né? Esse tipo de segurança é o tipo de segurança que a gente vai escutar um brasileiro num país que fala inglês, num país que fala francês, sei lá, não num país que fala português, né? Então, nossa, Sim. agora meu seu português saiu de um jeito muito nada a ver. Mas para mim foi tipo, nossa, eu tenho uma amiga que é casada, nem sei se eles vão escutar esse episódio, mas que ela é casada com um português. E eu lembro que algumas vezes a gente conversava e falava, o que tá falando? O peão tá sabe, aqui o pedestre é peão. Aqui fala rapariga não é algo ruim, negativo. Rapariga é moça. No início soa estranho, mas você começa a acostumar. E não é só eu. Eu tenho muitos amigos que até hoje não querem trabalhar com atendimento ao cliente porque têm vergonha, porque não se sentem confortáveis, porque acham que as pessoas vão julgar o sotaque ou julgar a forma que vai falar. E até no Brasil existem diferenças, sabe? Você é do Sul, eu sou do interior do Rio de Janeiro, a gente fala diferente. E se em algum momento eu falar uma coisa que você não entender, você vai me perguntar, eu vou te explicar e tá tudo bem, sabe? É assim. Mas sim, muita gente vem para Portugal até hoje. Eu tenho amigas que quando eu falo, não, que eu vou sair daqui um dia, eu vou morar na Suíça, eu vou morar na Irlanda, eu vou morar na Escócia, e falam, mas lá fala inglês, e eu falo, é só aprender. E muitas pessoas vêm para cá e permanecem aqui por isso, porque não conseguem imaginar aprender um outro idioma, sabe? Sim, mas aí tu falou que a primeira coisa, o primeiro choque que tem é que eles falam que a gente não fala português, que a gente fala brasileiro. A xenofobia é algo forte também em Portugal, Sim. né? Engole até certo ponto. Se te faltar com respeito, responde. Se for necessário, chama a polícia. Se dá para responder com ironia, é isso, sabe? É focar no que você quer na sua vida, no seu, enfim, nas suas metas e passar por cima disso. Falo que eu tenho não um agravante, mas eu ainda tenho outra questão, porque além de ser uma mulher brasileira, eu sou uma mulher brasileira, eu sou uma mulher preta também. E Portugal, além, Europa no geral, né? Além da xenofobia, ainda tem todo o rolê do racismo. Eu não aceito limitar a minha vida por causa de preconceito de outras pessoas. E quem está ouvindo esse podcast também não deveria aceitar. A nossa vida é muito mais do que isso, não é sobre as outras pessoas, é sobre a gente, é sobre o que eu quero, é sobre os meus projetos. Se alguém tem algum problema com a minha nacionalidade, com a minha cor, com o meu sotaque, vai ter que aprender a lidar. E se isso for um problema, tu não vai sair do Brasil para lugar nenhum, sabe? Porque isso sempre vai Isso acontece existir. até dentro do Brasil, né? E tem mais alguma coisa que tu acha que as pessoas se equivocam a respeito de Portugal? O custo de vida aqui, ele é mais baixo comparado com os outros países da Europa, Uhum. mas também não é isso tudo, sabe? Eu, por exemplo, hoje moro em Lisboa, o salário mínimo em Lisboa em Portugal, nesse caso, o salário mínimo é 665 euros, e eu, por exemplo, pago 550 de renda de aluguel mensal. E as pessoas pensam que ao vir para cá, quando está no Brasil, né? Ah, é tudo baratinho, isso aqui é 4 euros. Mas de 4 em 4, de 5 em 5, a conta não bate, sabe? Aqui a renda é cara no geral, quanto mais a especulação imobiliária aumenta. Mas no geral, comida é barato, carro é muito barato também. É muito comum as pessoas virem para cá e terem o carro X ou Y que querem. A gente mesmo foi ter o nosso primeiro carro aqui, que a gente nunca teve grana para ter no Brasil. Eu acho que é a mesma coisa que acontece também
quando as pessoas veem alguém que mora nos Estados Unidos e fala, nossa, mas tu ganha em dólar. Mas eu gasto em dólar também, eu não gasto em Sim. real. Angela, me fala pra gente começar a dar um fechamento no episódio. Vocês passaram por muitas coisas, né? Tipo, não vieram não foi uma mudança fácil, que veio fácil para vocês, né? Foi super ralado para vocês chegarem aí. Passaram muito perrengue, que a gente nem entrou em todos os perrengues, né? Porque, meu Deus, gente, ela me mandou um e-mail com os perrengues, eu disse, meu Deus. Mas me conta, assim, hoje, né? Hoje já faz quase 5 anos que vocês estão aí. O que tu diria, assim, que Portugal te ensinou? Laura, Portugal me ensinou que eu, de fato, posso tudo, sabe? Eu posso alcançar todos os meus sonhos. Tudo aquilo que eu pensava e sonhava e almejava quando eu era criança, talvez não vai ser alcançado na rapidez que eu queria, talvez não vai ser da forma que eu queria, mas é possível. Tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente está disposto a batalhar, planejar e disposto a tirar do papel, mesmo que no meio do caminho vai ter obstáculos, porque a vida é feita de obstáculos, mas é possível. O fantástico mundo de Angla talvez não existe da forma fantasiosa que as pessoas acreditavam, mas ele existe, sabe? O mundo que eu Uhum. acredito e que eu sonho para mim e para minha história, eu já estou vivendo ele, sabe? Eu sou capaz de tudo. O mundo é de fato muito maior que o meu quintal e eu tô pronta para isso. Gente, muita inspiração essa menina, escutando ela falar, é muita plenitude. E agora, assim, faz a propagandinha aí de Portugal, que tu falou, porque ela me procurou para falar, Laura, mas acho que as pessoas têm que saber mais de Portugal e não sei quem, não sei quem. Então fala aí um pouquinho, fala também do teu trabalho nas redes sociais, se as pessoas quiserem saber mais, conta aí, vende peixe. As pessoas, quando pensam, como você mesma disse, quando pensam em morar fora, pensam muito no sonho americano, no sonho australiano, quando a mídia fala muito sobre isso. Mas hoje, para o brasileiro, que assim como eu, veio de uma família humilde e tem um trabalho que ganha ali em torno do salário mínimo, Portugal é muito mais acessível. E Portugal talvez não vai sanar suas necessidades, não vai resolver sua vida, mas pode ser um pontapé inicial muito mais fácil para o seu sonho de morar fora e para o seu sonho de ter uma vida melhor. Então, pesquisem, vejam qual é o visto melhor para a sua família, para a sua realidade. Tentem ao máximo, o meu conselho sempre, já sair do Brasil com um visto, para, de certa forma, diminuir os perrengues, porque eu já saí do Brasil com visto e a lista de perrengues ela é interminável. Então, imagina se você vem para cá como turista, sabe? O seu sonho pode estar, talvez, num lugar que você ainda não pensou. Eu sempre quis contar um pouco da minha realidade. E depois de todas as minhas amigas falarem tanto quanto eu inspirava, encorajava elas, porque eu não faria isso de forma aberta, eu tenho feito, sabe? Meu Instagram é o Angla, Angla, Gomes, e eu tenho contado um pouco da minha experiência. Comecei com a tour dos meus 16 empregos em um GTV que eu tive que dividir em dois. E é isso, estou contando a minha história. Espero, como eu sempre digo, inspirar, ajudar, ou nem que seja entreter vocês com essa história que de muitos perrengues tem um final feliz. E não é final, todo dia. Todos os dias muito É. felizes, apesar dos perrengues. Isso mesmo. Eu vou deixar na descrição do podcast o teu Instagram, e aí as pessoas podem ir lá, né, te mandar mensagem, falar o que elas acharam. Pô, essa questão que tu falou da cidadania, eu achei genial, porque eu não tinha ideia, e realmente, assim, depois com um passaporte de Portugal, tu pode morar praticamente, eu sei que não são todos, mas em muitos países da Europa. O mundo é muito grande, né? O mundo Sim, realmente é muito meu grande. plano para dominar o mundo faz parte do passaporte europeu, com certeza. Eu vou ser sempre muito grata pelas possibilidades que Portugal tem me dado nesse momento de dominar o mundo. Porque, Laura, não é sobre um país, é sobre as Uhum. possibilidades, sabe? É sobre a fase que você está vivendo, sobre o seu É. sonho. País nenhum vai resolver o seu problema ou te dar uma Nossa, solução.
Concordo Então, muito, muito contigo. Óbvio que tem várias circunstâncias que ajudam, mas só mudar geograficamente de lugar onde a gente mora, eu já até falei em algum episódio recente, tipo, tu ganha de bônus muita coisa, né? De estrutura social, mas tem muitas coisas tuas que o lugar não vai resolver se tu não for atrás de sim, resolver, com certeza, com certeza. E aí são né? coisas internas, né, que vai junto com Uhum. você. Faz parte daquela decisão de ser feliz todo dia, independente de onde você tá. Bom, queria te agradecer mais uma vez por ter mandado o e-mail, por ter topado gravar aqui e espero que as pessoas se inspirem com a tua história, porque para mim é muito inspiradora e tu passa assim realmente muita plenitude para todos os perrengues que tu passou, que eu acho que tu foi muito gentil até contigo mesma falando das coisas, tipo, não, tudo bem, tomei banho aí sem água quente por tantos meses, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Fui roubada por um espanhol no meu primeiro mês aqui em Portugal. Tá tudo bem, acontece. Eu que agradeço, Laura, eu que agradeço mesmo. O seu trabalho me inspira muito. Muitas das coisas que eu ouvi, não só suas, mas de outras pessoas, pela oportunidade que você deu, vem pautando a minha vida nos últimos meses. Então, Ai, que parabéns, bom. muitos parabéns. E continua, viu? Mesmo, não para. Muito E muito obrigada. orgulho de você, do seu trabalho, viu? Ai, que bom. É muito bom saber disso. Então tá, gente, vocês já sabem, enviem mensagens para mim, para Angela, e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinhos.